Bom, pessoal, boa noite a todos. Vamos dar continuidade aos nossos estudos do Evangelho aqui hoje com o capítulo 8, no tópico 2, pecados e adultério. É isso, pecados do pensamento e adultério, isso mesmo, pecados por pensamento e adultério. Lembrando, se assistir esse vídeo no YouTube, curtiu, dá um joinha, faz um comentário, para a gente é importante. Então, vamos fazer a nossa abertura aqui do nosso evangelho. Vamos pedir para a Carol gentilmente ler para a gente. Depois a gente faz um comentáriozinho rápido. Aí passa para a segunda parte do nosso encontro, que é o que eu quero saber sobre espiritualidade. Qual minha dúvida sobre espiritualidade? Bora lá. Então, vamos acalmando nossos corações, elevando nosso pensamento a Jesus e nos colocando nas vibrações mais nobres da espiritualidade maior e dizendo: Irmão Jesus, é em teu nome que nós nos reunimos para os nossos estudos semanais do Evangelho, no intuito de aprimorar o nosso conhecimento desses caminhos da jornada evolutiva. Agradecendo a todos os amigos do plano espiritual que aqui comparecem todas as terças-feiras para celebrar conosco esse estudo, aos nossos mentores, aos espíritos de luz. Iniciamos os nossos trabalhos com a oração que o Pai nos deixou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória hoje e sempre. Que assim seja. Prontinho, Carol. Então, vamos lá. Capítulo 8, pecado por pensamentos e adultério. Aprendestes o que foi dito aos antigos: não cometereis adultério. Mas eu vos digo que todo aquele que tiver olhado uma mulher com mau desejo por ela, já cometeu adultério com ela em seu coração. A palavra adultério não deve ser entendida aqui no sentido exclusivo de sua acepção própria, mas em sentido mais geral. Jesus, frequentemente, a empregou por extensão para designar o mal, o pecado e todo mau pensamento, como, por exemplo, nessa passagem. Porque se alguém se envergonhar de mim e de minhas palavras, entre essa raça adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará também dele quando vier acompanhado dos santos anjos na glória de seu Pai. A verdadeira pureza não está somente nos atos, mas também no pensamento, porque aquele que tem o coração puro não pensa mesmo no mal. Foi isso que Jesus quis dizer. Ele condena o pecado, mesmo em pensamento, porque é um sinal de impureza. Este princípio conduz naturalmente a essa questão. Sofrem-se as consequências de um pensamento mau não seguido de efeito? Há aqui uma importante distinção a se fazer. À medida que a alma, empenhada no mau caminho, avança na vida espiritual, esclarece-se e se despoja pouco a pouco de suas imperfeições, segundo a maior ou menor boa vontade que emprega em virtude de seu livre-arbítrio. Todo mau pensamento, pois, resulta da imperfeição da alma, mas de acordo com o desejo que concebeu de se depurar, mesmo esse mau pensamento se torna para ela uma ocasião de adiantamento, porque o repele com energia. É o indício de uma mancha que se esforça por apagar e não cederá se apresentar ocasião para satisfazer o mau desejo, e depois que tiver resistido, sentir-se-á mais forte e alegre com a sua vitória. Aquela, ao contrário, que não tomou boas resoluções, procura a ocasião para o ato mau, e se não o realiza, não é por efeito de sua vontade, mas porque lhe falta oportunidade. Ela é, pois, tão culpada como se o cometesse. Em resumo, na pessoa que não concebe mesmo o pensamento do mal, o progresso está realizado. Naquela a quem vem esse pensamento, mas o repele, o progresso está em vias de se cumprir. Naquela, enfim, que tem esse pensamento,
e nele se compraz, o mal está ainda com toda a sua força. Numa, o trabalho está feito, na outra, estás por fazer. Deus, que é justo, considera todas essas diferenças na responsabilidade dos atos e dos pensamentos do homem. Nessa passagem do Evangelho, ela está falando de ato, aquele que faz ou deixa de fazer alguma coisa. Ela está falando em pensamento. Se me vem um pensamento que é contrário à lei natural, que eu sei que eu vou transgredir a lei de Deus, a lei da natureza, e eu penso nesse ato e aceito praticá-lo, eu estou longe da evolução. Se eu pondero praticá-lo ou não, eu estou no meio do caminho da evolução. Se eu automaticamente repilo esse pensamento, eu estou no caminho da evolução. Então, o que esse ponto está falando para a gente não é de quem faz ou deixa de fazer, é em quem pensa. Não quero nem ouvir falar sobre isso. Puxa, poderia ser uma boa, eu estou considerando fazer, e não, é uma boa. Pô, podemos fazer isso mesmo. Eu estou aceitando fazer. Então, aqui a gente não está falando de atos que geram resgate, mas de pensamentos. Os pensamentos vão definir o meu caráter, porque os meus pensamentos vão definir minhas palavras. Se eu não aceito, se eu não quero nem saber do que o cara está falando, eu vou falar não, nem pensar. Se eu aceito pensar no assunto, eu vou dizer, pode ser uma boa. Eu vou pensar um pouquinho e depois eu te respondo. E se de pronto eu falo, eu topo, é uma boa, porque a gente vai se dar bem, essas palavras vão definir minhas ações. Então vejam como tudo começa no pensamento. E o resgate de cada uma dessas pessoas vai ser igual? Não, claro que não. Aquele que não aceitou pensar não tem resgate. Aquele que aceitou a ideia de contemporizar se faz ou não, vai ter um resgate leve. E o que aceitou fazer vai ter um resgate mais pesado. Então, basicamente, o que esse ponto traz para a gente é isso. A gente não é só o que a gente fala, o que a gente faz, mas principalmente o que a gente pensa. Não adianta eu fazer uma coisa contrária à minha convicção moral, porque fazer aquilo está na lei universal. Eu dou a comida para uma pessoa que está na rua, passando fome ou um cobertor, contrariado, porque aquilo não é minha ideologia. Faço porque pareço bem para a sociedade. Faço porque todo mundo vai falar: olha que bonito ele fez. Faço porque estou mostrando para todos que, em tese, eu cumpro a lei universal. Eu sou um ser evoluído. Mas aqui, ou no caso, aqui, eu estou fazendo aquilo contrariado. Vale alguma coisa esse ato que eu estou fazendo? Vale nada. Só vale se o meu ato representar aquilo que eu falo e minhas palavras representarem aquilo que eu penso. Se eu dou o que eu tenho, porque esse rapaz não conseguiu atingir o ponto de evolução para ter o que eu tenho e eu compreendo isso, e eu falo, Tó, irmão, isso para você, pelo menos se aquecer e se alimentar, para amanhã tentar de novo evoluir, esse ato é válido. Agora, se eu dou para mostrar para a sociedade que eu sou bonzinho, mas isso me contraria,
ideologicamente, o ato é nulo. O ato é um ato teatral, absolutamente desconsiderado. Alguém quer comentar? Tudo bem? O povo pega rápido. Então, podemos encerrar, partir para a segunda parte do nosso encontro, que é a parte que mais interessa para vocês? Então, vamos lá, gente. Mais uma vez, elevando nossos pensamentos a Jesus, acalmando o nosso coração e dizendo: Irmão Jesus, foi em teu nome que estivemos reunidos essa noite para os nossos estudos do Evangelho. Agradecendo a todos os irmãos do plano espiritual que todas as terças-feiras comparecem aqui conosco. Aos nossos mentores, nós agradecemos e pedimos que continuem nos intuindo, nos orientando, nos instruindo, nos direcionando, nos ensinando. Aos espíritos de luz, nós agradecemos pela dedicação e pelo tempo e pedimos que fluidifiquem a água, para que ao bebermos nos livremos dos nossos males físicos e espirituais. E nos conceda a bênção divina do passe, nessa transfusão mágica de energia, onde cada participante dessa reunião visualiza à sua frente uma esfera de luz. Um ser de luz, sem forma, apenas uma luz que brilha, e passa a irradiar por topo da nossa cabeça, no chácara coronário, uma luz branca perolada. Essa luz passa a tomar os nossos corpos e jogar toda a energia dos nossos corpos para os nossos pés, dos pés para a terra. Não importa que tipo de energia, essa luz branca joga toda a energia para fora e toma conta do nosso corpo. Envolve nossos órgãos e ela é tão radiante, tão forte, que transpõe o nosso corpo, passa a exalar de nós e nós nos vemos similares àquele ser de luz que está à nossa frente. E passamos também a irradiar essa energia para os nossos parentes, para os nossos pets, para nossas casas, nossos carros, nossos ambientes de trabalho, para os nossos amigos, para os nossos inimigos, e para todos os encarnados e desencarnados do orbe terrestre, homens ou animais. E nessa transmissão de energia, de luz, de força, de revitalização, o planeta Terra passa a brilhar nessa energia. E é nesse brilho que nós dizemos: Senhor, obrigado por tudo que temos, por tudo que tivemos e por tudo que ainda teremos. É em tuas mãos, Pai, que entregamos os nossos corpos, os nossos espíritos, nossa saúde e o nosso futuro. Pai, ilumina o nosso caminho e nos conduz por ele. Faz de nós o instrumento de tua palavra, que seja feita a tua vontade. Graças a Deus. Vamos beber a água. Muito bom. Antes de abrir para dúvidas, eu queria comentar sobre um postzinho que é muito legal, muito bacana, muito bonito, que foi feito no grupo. Nem lembro quem foi agora, mas o post diz: entrega tudo na mão de Deus e ele te abençoará com amor no teu coração, alguma coisa assim. E aí pede assim: Senhor, me dá serenidade para aceitar o que não posso mudar, coragem para mudar o que posso, e sabedoria para diferenciar uma da outra. Bom, isso nós vimos lá no capítulo 5º do Evangelho, nos itens 12 e 13, né? Perseverança, resiliência para aceitar o que eu não posso mudar, força para aceitar, para mudar aquilo que eu posso.
Mas o que eu quero chegar para vocês é o seguinte: cuidado com as coisas que a gente pede, porque a gente tem que aprender a pedir. É uma postagemzinha muito fofa, muito bonita, muito legal, muito bacana. Boa. Então vamos lá. Quando eu acordo um dia para trabalhar, eu estou com dor de cabeça. Eu simplesmente passo numa farmácia, compro um remédio, tomo um remédio, um analgésico qualquer, minha dor de cabeça passa, melhora. Eu vou trabalhar. Para mim foi fácil achar o remédio, pronto, na farmácia. Eu tomei, minha dor de cabeça aliviou, acabou meu problema. Eu sei fazer o remédio? Eu não sei fazer o remédio. Eu só sei comprar um remédio pronto. Se eu não sei fazer o remédio, se Deus não me deu o remédio, não me deu a sabedoria de fazer o remédio, vocês acham que ele vai me dar alguma coisa pronta? O que eu estou fazendo aqui é me lapidando, todos nós, que todos nós fazemos aqui, é nos lapidar para ser uma parte de um todo divino. Se Deus fizer tudo por nós, nós não vamos aprender a fazer nada. Então, quando eu pedi para Deus serenidade para aceitar o que eu não posso mudar, ele não vai pegar uma fórmula de serenidade e dar para mim assim, pega mais 2 gotinhas de serenidade e põe na fórmula do Fernando que ele precisa. Ele vai me pôr em confronto com situações onde eu tenha que ter serenidade de aceitar o que eu não posso mudar. Esses confrontos com essas situações são confrontos muito difíceis. Porque eu estou falando aqui, por exemplo, da morte de um ente, da morte de um amigo, de um cachorro, de um bichinho de estimação. A gente não pode mudar. A morte chegou, chegou. Então ele vai me pôr de frente com essas situações para que eu adquira a serenidade para aceitar as coisas que eu não posso mudar, inclusive a morte. Quando eu peço coragem para mudar as coisas que eu posso, o que ele vai fazer? Ele vai colocar uma batalha por dia na minha vida, para que eu aprenda a adquirir coragem para mudar as coisas que eu posso mudar. E vai ser uma vida muito desgastante. Vai ser uma vida de batalhas. E quando eu digo, peço sabedoria para distinguir uma da outra, ele me põe em um campo de estudo, num campo de evolução, num campo de jornada de aprendizado. Então, não é tão simples assim jogar as coisas na mão de Deus, dizer, isso é com Deus. E me dá a serenidade, a coragem, a sabedoria para eu. Não existe fórmula pronta, gente. Na natureza, nada se faz aos saltos. Tudo se faz modicamente, devagarinho. Então, se você quer sabedoria, você vai ter que enfrentar situações que lhe exijam sabedoria, porque você vai ter que estudar. Quer coragem? Vai enfrentar situações que exijam coragem, para que você desenvolva coragem. Porque é isso que, basicamente, a gente faz aqui. Se lapida todo dia para se aproximar da perfeição divina. Dúvidas? O ditadinho é fofo, mas é complicado. Thaís, tem dúvidas aí? Eu tinha do vídeo lá, Fê, E qual que é que eu não lembro? da... Ai, da Mônica Medeiros. É. Então, lembra que no vídeo ela comenta, ela tá com incorporada, né? E aí ela comenta que a gente tem dois guardiões, um que fica à Ah, esquerda e um à direita.
E aí ela vai comentando, eu queria saber se existe mesmo esses dois, se são dois, né? Se é desse jeito que ela colocou lá. E depois ela comenta sobre guia e mentor. Ela fala que guia são os que vêm trabalhar através do nosso corpo e usa nossa energia e conhecimento. E que o mentor é um anjo da guarda, né? Mas se é um anjo da guarda, aí a gente cai na questão de que ele é um guardião, é um protetor. E aí, então o anjo da guarda é um guardião? Então vamos lá. O cacique. Vamos lá falar sobre isso, cacique. Ai, Fernando, só você. Ué, olha lá atrás ali, ó. É o meu presente, chegou hoje. Ô, Glória! Eu respeito demais a Mônica, adoro o trabalho dela. É uma linha um pouco diferente da minha, mas no fim é a mesma coisa, todos os caminhos levam ao único Deus. Eu entendo que a gente tem guardiões, são designados para nós um, dois, três, quatro guardiões, dependendo do trabalho espiritual que a gente faz. E esses guardiões são guardiões que são voltados ao trabalho que a gente faz. Ter um guardião de direita e um de esquerda não me parece que seja isso, porque a esquerda é mais materialista e a direita mais espiritualista. Então, se eu pegar pelos preceitos da Umbanda, eu tenho guardiões de qualquer linha. Né? Por exemplo, tenho dois índios, são dois índios gigantescos que me guardam no trabalho de apometria. Até porque os guardiões não falam com a gente. Então, eu não sei se ele é de esquerda ou de direita. Eu não sei. Eu sei que eles me protegem. A questão do guia, do anjo da guarda, né? O anjo da guarda, ser o guardião, o anjo da guarda é um consultor. O anjo da guarda é aquele cara que é o seu mentor. Ele mentora a sua evolução. Ele não está lá para te guardar. Ele está lá para te. Anjo da guarda é um termo católico, né? A gente costuma usar mentor, que é um cara que coordena a sua evolução. Mas só tem um mentor? Não, você tem uma família de mentores. Você tem um principal, que foi nomeado quando você nasceu. Nomeado porque ele quis ser nomeado, porque ele te ama. Porque ele gosta, ele quis ir. Mas tem uma família toda que te ampara lá em cima. E era guardião, mentor e que mais você falou? E é o guia, o mentor e o guardião. Então, o guia seria o mentor. Né? Eu entendo que quem tem mentor não tem anjo da guarda. Vamos fazer assim, ó. O mentor é o coordenador da sua evolução. Os guias são sua família espiritual, que ficam ali, né? Ó, não faz isso, faz aquilo. E os guardiões são os guardiões. Esses caras, então, a gente pode ter os guardiões com de direita ou esquerda. Essa coisa de direita é boa, esquerda é ruim, é uma grande bobagem, não existe isso, tá? São só linhas diferentes de trabalho. Assim como o preto não representa o ruim, o branco não representa o bom. São parvoíces que inventam. Até porque a caixa preta é laranja. E então, assim, os guardiões estão lá para te guardar suas frequências, guardar a tua margem de proteção ali. Os guias vão poder atribuir a sua família espiritual. E o mentor é aquele consultor principal. Você está na faculdade, você é aluno da faculdade, o mentor é o professor. Esse mentor é um santo, um arcanjo? Não. É um cara que está um grau acima da evolução. É um cara que já passou pelo que você está passando. Por isso ele pode te ajudar. Porque ele saiu já dessa situação. Então ele já sabe tudo que pode acontecer. Então ele te auxilia na situação disso que a gente está passando. Essa é a minha concepção. Por mais que eu deva todo respeito à concepção da Mônica, que eu prezo e gosto muito. Ficou claro, Tezinho? Boa. Ficou assim, Fer? E diga, Alice. Fernando, Hum, qual, sim, para organizar um pouquinho aqui na minha visão,
mentor, anjo da guarda, né? Algumas pessoas falam, alguns espiritualistas, espíritas falam que nós temos um mentor, outros falam que temos mais de um mentor. Como, por exemplo, no candomblé, na Umbanda, né? Nós podemos ter 2, 3, até 5 orixás de guardiões, digamos assim, né? Então, assim, qual a diferença mesmo desse mentor ou mentores, anjo da guarda? Porque, na minha visão, é tudo uma energia, né? Que protege, que favorece o nosso campo, mas existe essa diferença de mentor, mentores, guias, anjo da guarda? Para mim não. Então, é isso que eu sinto também. Gratidão. Vamos lá. A gente tem essa coisa de orixá, babalorixá, Xangô, os nomes tudo bem, ou o Deus não sei o quê, Deus não sei o que lá, o Deus, o arcanjo. Gente, isso é tudo invenção do homem. Essa hierarquização das almas é coisa do homem. Para os espíritos existe não é uma hierarquização, mas é um respeito dos espíritos menos evoluídos para os mais evoluídos, porque os caras sabem mais. E é um respeito natural da lei de Deus. Não que eu sou subordinado, o anjo é subordinado ao arcanjo. Não é nada disso. Não é nada disso. Essa coisa de hierarquizar, o arcanjo Miguel falou, o espírito de Bezerra de Menezes não desce em qualquer centro. Isso é coisa do homem. Os espíritos são uma coisa só. Nós somos uma coisa só. Um espírito universal. Uns mais evoluídos, outros menos evoluídos, que vão se encontrar e se fundir num lugar. Eu não gosto nem de usar o termo mentor, eu gosto de usar o termo mentorandos, porque eu sou mentorado por uma infinidade de espíritos lá em cima. Né? Eu sou orientado por uma infinidade de espíritos que são simpáticos a mim, uma infinidade de espíritos que são afetos àquilo que eu faço, que é a apometria, e sou guardado por guardiões que trabalham com a apometria. Ah, mas esses caras, se você sair da apometria e for para eles, vão deixar de te guardar? Provavelmente, porque eu não preciso de mais tanta segurança. Né? Quanto mais eu me envolvo com o trabalho de apometria, mais guardiões eu tenho. Eu tenho 2 fixos e na apometria, às vezes eu passo a ter 6. E às vezes eu passo a ter um exército, dependendo da situação que eu entro na apometria. Mas fixo eu tenho 2. Então, assim, eu não gosto muito dessa coisa de hierarquizar, denominar, que eu tenho 3, Parece que é meu, né? E não é, eles vão atender todo mundo. O Bezerra de Menezes, que incorpora no Centro Espírita como Bezerra de Menezes, é o mesmo Zé Pilintra que incorpora como Zé Pilintra no Centro de Umbanda. Ele está trabalhando com o nome que o grupo, o clã dá para ele. Entendeu? É o mesmo espírito. São todos iguais. Eles não têm essa vaidade de, eu sou melhor espírito do outro, eu sou o espírito salvador. Não tem. Eles não têm essa vaidade. A gente está Eu longe concordo, disso. eu concordo com você, Fernando, porque assim, eu fico, às vezes, na dúvida, e isso me incomoda quando eu estou, pelo menos no meu grupo, né, espiritualista, que eu vejo algumas pessoas, meu mentor disse, o mentor, assim, como identificando como esse é o meu mentor, e ele disse isso, e ele faz isso, e recebendo sempre aquele mentor, né? E aí me dá um desconforto interno. Eu digo, ok, mas isso é meu, né? Como você me disse uma vez. Fica com aquilo que é teu e deixa, né, rolar o que não ressoa. Mas eu vejo assim muita essa questão das pessoas trazerem, porque eu recebo esse. E para mim é energia, somos energias que estão nos protegendo, estão nos ajudando, né? E eu concordo que assim, a gente como ser humano, colocou muita história também em cima da espiritualidade, o que pode até dificultar o acesso, é o que eu sinto, sabe? Sim, sim, sim. Dá medo até, né?
Fala, imagina que eu vou falar com o arcanjo, quem sou eu, né? E ele está lá disponívelzão para falar com você. E a gente Gratidão, é, Fernando. e a gente é energia, a gente interage com Sim, energia o tempo somos seres todo. vibrantes, né? Exato. Então, assim, o principal, tem gente cuidando da gente no plano espiritual? Tem. Então, que eles cuidem bem, né? Fala, Gabriel, desistiu? Não, desistir não. Não é uma opção. É, se tudo se encadeia na natureza, né? Quando a gente se desdobra que vai dormir, a gente assiste também em outro plano espiritual, em outra dimensão. É mentor de mais alguém, entendeu? Você, veja, todos os seres humanos são mentores dos animais domésticos. Mas eu já falo disso. Você pode mentorar alguém que está numa evolução, um degrau inferior que o seu, sim. Não ser o mentor fixo, porque você tem que retornar ao corpo físico. O mentor fixo é aquele que não ele por, por um tempo ele não encarna. O mentor mas pode ser um cara que vai assessorar. Veja, o nosso mentor ele está um pouquinho acima da nossa evolução, ele não sabe tudo. Então, se eu perguntar para o meu mentor que é encanador de elétrica, ele vai consultar alguém que tem lá de elétrica para me ajudar. Entendeu? Então, pode ser que você, no desdobro, seja um eletricista, meu mentor precisa consultar você. E você vai lá e explique para o mentorado dele o que vai fazer. Porque ele é encanador, não entende de elétrica, entende de cano. Entendeu? Então, assim, se bem que o espírito tem várias vivências, sabe de muita coisa, mas eu só você. E esses nossos mentores estão sujeitos a encarnar. É o que eu falei, até 3, 4 anos eu tinha um mentor chamado Max, que era como se fosse meu amigo. A gente falava assim como se fosse amigo. Max encarnou. Faz 3, 4 anos que eu estou com um mentor que eu não sei nem o nome dele. Que ele não me olha na cara para falar comigo. Ele é todo Buda lá, todo aquelas batas. E eu vou, ele fica só vira assim mais ou menos a cabeça quando eu encontro, quando eu vou falar com ele no plano espiritual. Mas o que que isso é prepotência do meu mentor? Não, a relação é essa. Só precisa falar com ele nesse tempo aqui. Não precisa falar toda hora. Entendeu? Senão eu fico dependente do cara. E aí acontece o que a Alice falou. Ah, meu mentor falou. Meu mentor não falou nada. A primeira coisa que eles mais respeitam é o livre-arbítrio de vocês, eles têm que respeitar. É o principal ponto da lei divina é respeitar o livre-arbítrio. Senão eles vão viver por vocês, e eles não podem fazer isso. Eles vão direcionar a vida de vocês, eles não podem fazer isso. Eles têm que aceitar o erro. Mesmo quando eu for errar, que eu for me estrumbicar, ele vai fazer assim, ó. Porque ele não pode fazer nada, porque eu decidi e ele não pode intervir. Ele vai deixar eu me estrumbicar. Certo? Agora, se a gente é mineral, vegetal, animal, e hoje está na condição de hominídeo, embora sejamos seres universais, quem que mentora o cachorro, o gato? O dono. O gato, o bicho não tem mentor espiritual, ele tem amparadores espirituais, não mentor. Porque o espírito do bicho não tem consciência para entender o mentoreamento. Quem mentora o animal doméstico, o animal, o cavalo, o boi, o porco, o cachorro, o gato, de convívio humano, é o humano. Ele é o mentor. É que eu acabei de lançar esse livro aqui, esse agora, Obsessão, mas já tem um outro que vai vir aí que chama Quando as Almas Não Falam, que é da espiritualidade dos bichos. Aí vocês vão entender tudo como funciona. Mas quem mentora o bicho é a gente. O bicho vai ser um bom ser humano na sua encarnação humana, dependendo das mãos humanas que ele passar. Então, o mentor pode ser qualquer um. Você pode mentorar hoje uma pessoa
Até um ser humano você pode mentorar hoje. Porque qualquer conselho que você dá para alguém que está passando por uma coisa que você já passou, o que você está fazendo? Você está mostrando para ele como superar. Você está mentoreando aquela pessoa. Por mais que ela vá fazer errado depois. Mas você fez o que você pôde. Certo, povo amado? Todo mundo com cara de eu não concordo. O que está acontecendo? Eu só imagino um mentor nosso aí. De novo, rapaz. De novo Não, no mesmo erro. os caras já foram no RH às 20 vezes para mim. E eu já pedi para revogar meu livre-arbítrio. Falei, não revoga isso, não sei mexer com isso, não sei lidar com isso, não. Os caras não revogam. Deixa o livre-arbítrio comigo. Mais alguma dúvida, gente? Ninguém? Ótimo. Podemos encerrar. Para quem eu vou ver amanhã no primeiro treinamento de prática de apometria depois do curso, acabou a moleza, hein? Agora é a hora que o filho chora e a mãe não vê, hein? Agora eu quero ver lá, na hora da doutrina, né, cara? Na hora da parte doutrinária, não, tranquilo, ó, decorei, agora eu quero ver fazer. Agora lascou. Lascou. Vai ter mentor para salvar vocês de lá, não, nem guia, nem guardião. Vai ser na raça mesmo. Certo, crianças? Então, para que eu vou ver amanhã até amanhã, para que eu só vejo terça que vem, até terça que vem, se eu não congelar e se o mundo não acabar, né? Fiquem todos com Deus, sempre na mais alta vibração. Beijo, beijo.